Capítulo 3, Lamentações de Jeremias. A aflição do profeta. Lamentação, capítulo 3, do versículo 1 ao 66. Depois de descrever nos primeiros dois lamentos a situação da cidade e do povo, neste capítulo central, o profeta descreve sua própria dor e aflição. As referências a Deus e ao profeta destacam-se nestes 66 versículos que constituem o núcleo do livro. Lamentações 3:1 é o versículo central do livro, e os versículos 21 e 39 representam o cerne teológico do capítulo e do livro. De Lamentações 1:1 a 3:18, Jeremias descreve a desesperança, mas nos versículos 19 ao 39 concentra-se em falar na esperança que temos em Deus, qualquer que seja a situação em que nos encontrarmos. Jeremias fala de si mesmo, mas ao fazê-lo também reflete os sentimentos e a fé do remanescente piedoso dos judeus que ouviram a palavra de Deus e que procuraram lhe obedecer. A dor do profeta. Versículos 1 ao 18. A Babilônia foi a vara da ira de Deus sobre a nação de Judá. Isaías 14, do 3 ao 8. Mas os sofrimentos do povo e a destruição da cidade e do templo foi o que mais trouxe dor à vida de Jeremias. Esses acontecimentos trágicos não teriam ocorrido se as pessoas tivessem atentado para o profeta e obedecido a Deus. Jeremias proclamara fielmente a mensagem de Deus durante 40 anos e, no entanto, a nação havia feito ouvido moucos. É de admirar que Jeremias sofresse. A vara da disciplina já era dolorosa o suficiente, mas as trevas tornaram-na ainda pior. Lamentações 3:2. Nas Escrituras, a escuridão é usada com frequência como uma imagem de derrota e desespero. Salmo 107, 10, 14, Isaías 9:2. Pois sentar-se em trevas é como habitar entre os mortos. Lamentações 3:6. A mão de Deus estava contra eles. Salmo 32:4. Salmos 82:5. Como resultado de todo esse sofrimento, Jeremias parecia muito velho. Lamentações 3:4. Ver Jó 16:8 e 9. O profeta sentia-se confinado, cercado por muros e acorrentado. Lamentações 3, do 5 ao 7. Pior ainda, quando olhava para o alto e orava, Jeremias sentia que Deus havia fechado a porta para ele. Lamentações 3:8. Ver versículo 44. Deus era como um urso e um leão. Jeremias sentia-se despedaçado e perdido. Lamentações 3, 10, 11. O leão era um símbolo da Babilônia. Jeremias 4, 7, capítulo 5, versículo 6. Deus era como um inimigo e suas flechas estavam apontadas para seu servo. Lamentações 3, 12, 13. Ver Jó 6, 4, capítulo 7, versículo 20. Uma vez que as palavras de Jeremias haviam se cumprido, seria de se pensar que o povo respeitaria e lhe daria ouvidos. Mas não foi o que aconteceu. Os judeus ridicularizaram-no e entoaram cânticos de escárnio sobre ele. Lamentações 3:14, ver versículo 63. E Jeremias 20, 7, 18. Mais uma vez, Jeremias assemelhou-se
ao Senhor Jesus, que também foi escarnecido pelo povo. Salmos 69, 12. Era de se esperar que os gentios zombassem dos judeus. Lamentações 1, 21, 2, 15. Mas não que os judeus zombassem de seu próprio profeta. Jeremias comparou essa situação a provar as ervas amargas da festa de Páscoa, ou a beber o absinto. Lamentações 3, 15, 19, ver Jó 16, 13, Jó 20, 25, Salmo 69, 21. A mirra misturada com vinho era usada como anestesia. Para amortecer a dor. Mas aquilo que Jeremias bebia só fazia piorar sua aflição. A amargura e o quebrantamento andavam juntos, pois ele se sentia como um homem com a boca cheia de dentes quebrados e pedregulhos. Muitos pranteadores colocaram cinzas sobre a cabeça, mas ele estava completamente coberto de cinzas. Lamentações 3, 16. A palavra bem familiar ao povo judeu era shalom, que significa paz, prosperidade, saúde e bem-estar. No entanto, o profeta não experimentou shalom algum, pois a paz e a prosperidade estavam longe de seu povo. Versos 17. No versículo 18, ele registra a profundidade de seu desespero quando clama: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. A glória da cidade havia desaparecido, e junto com ela a esperança no coração do servo sofredor de Deus. Contudo, esse clamor de desespero é o ponto crítico do lamento de Jeremias, pois a partir de então, concentra-se no Senhor e não em si mesmo, e declara que pode ter esperança. Lamentações 3, 21. As promessas do Senhor, versículos 19 ao 39. Jeremias deixou de olhar para sua própria miséria, para lembrar-se da misericórdia de Deus. Continuou sentindo dor e sofrimento, mas também lembrou-se da fidelidade do Senhor, e isso lhe deu esperanças. Versos 19 a 21. Henry L. Mencken, editor de um jornal norte-americano, em sua visão pessimista, chamou a esperança de crença patológica na ocorrência do impossível. Mas nenhum verdadeiro filho de Deus poderia aceitar tal definição. A. W. Tozer disse bem quando chamou a esperança de alquimia divina que transforma o metal ignóbil da adversidade em ouro. Alquimia divina que transforma o metal ignóbil da adversidade em ouro. Ver 1 Pedro 1, do 6 a 8. A consciência da misericórdia de Deus, de sua compaixão e fidelidade, fizeram a esperança nascer na alma de Jeremias. E sua reflexão sobre as dificuldades tornou-se uma confissão de fé. Pelo fato de nos amar, o Senhor nos disciplina. Hebreus 12, 5 a 11. Mas não nos consome. Ele castiga, mas não destrói. A incredulidade nos leva a ver Deus por meio das circunstâncias e assim traz consigo o desespero. A fé, porém, permite que vejamos nossas circunstâncias por meio da realidade de Deus. E isso traz consigo a esperança. Certa vez, um ouvinte de nosso programa de rádio enviou um texto que me serviu de encorajamento em mais de uma ocasião. Olhe para si mesmo e ficará deprimido. Olhe para as circunstâncias e ficará angustiado. Olhe para o Senhor e será abençoado. Se o Senhor Deus é nossa herança, Salmos 73, 26, nosso quinhão,
Salmo 142:5, então somos fortalecidos por aquilo que não pode ser consumido nem destruído. Deus é a nossa fonte eterna de força, esperança e bênção. Salmo 46:1. Nossas circunstâncias mudam, bem como nossos sentimentos sobre elas. Mas Deus é sempre bom, amoroso e misericordioso. E nosso Senhor nunca muda. Jesus Cristo, ontem, hoje, é o mesmo e será para sempre. Hebreus 13:8. Edificar a vida sobre aquilo que está mudado é dar lugar à inquietação e às decepções, mas construir sobre o que é imutável e eterno é ter paz e confiança. Ao contemplar o caráter de Deus, Jeremias percebeu que a melhor coisa que ele e seu povo poderiam fazer era esperar, paciente e silenciosamente, enquanto o Senhor trabalhava e realizava sua vontade a seu tempo. Lamentações 3, 25, 28. Não importa o modo como nos sentimos ou o que vemos, Deus é cheio de graça, é grande em sua fidelidade e é bom. Contudo, não basta apenas sentar e esperar, devemos também buscar ao Senhor e nos chegar a Ele. Lamentações 3, 25, 40. Quanto às crianças e aos jovens que sofriam, até eles poderiam aprender com aquela experiência e tornar-se homens e mulheres fortes. Lamentações 3, 27. Jeremias já estava então idoso, mas foi por haver sofrido na mocidade que sabia o que dizia. Jeremias 1:8, capítulo 17, 19, capítulo 15, 10, capítulo 15, 17. Suas experiências de oposição e de provação na juventude prepararam-no para seu ministério. O segredo da vitória durante tempos de dificuldade é sempre se submeter ao Senhor e aceitar o que Deus pôs sobre nós. Lamentações 3, 28. É o Senhor. Faça o que bem lhe aprover. 1 Samuel 3, 18. Devemos nos prostrar com o rosto em terra diante do Senhor e nos sujeitar a Ele sem murmurar, sabendo que a seu tempo Ele nos livrará. Naquele momento de dor e de perplexidade, Jeremias apropriou-se de algumas certezas maravilhosas que podem nos animar hoje. O Senhor não rejeita seu povo nem se esquece dele. 3:31. Lamentações 3:31. Mesmo em meio à dor, sabemos que Ele nos ama. 3:32. Deus não tem prazer em disciplinar seu povo e sente a nossa dor. 3:33. Deus vê a forma como as pessoas nos tratam. 3:34, 36. Deus está sentado no trono e tem o controle de tudo. 3:37, 38. Se Ele nos disciplina por nossos pecados, não devemos nos queixar, pois mesmo sua disciplina é a prova de seu amor. 3:39. Ao escrever essa parte de nosso estudo, olho de vez em quando para uma figura na estante perto da minha mesa. É uma reprodução da pintura de Rembrandt, chamada Jeremias lamentando a destruição de Jerusalém, de 1630. O quadro mostra um velho triste, sentado sobre uma pedra, com a cópia das Escrituras à sua esquerda e, através dele, à sua direita, uma cena de pessoas fugindo de uma cidade em chamas. Se eu não fosse cristão, essa pintura me deixaria desanimado. Mas vejo nela as verdades que Jeremias compartilhou em Lamentações 3
19:39. Assim como o profeta, devemos viver um dia de cada vez e, a cada manhã, nos reabastecer da misericórdia de Deus. Não importa o que o inimigo nos fez, o inimigo nos diz. Devemos nos lembrar de que bom é o Senhor, de que o momento em que se encontra mais próximo de nós é quando nos disciplina. A contrição de Judá, versos 40 a 51. A expressão seus próprios pecados, no versículo 39, refere-se à necessidade de arrependimento pessoal e nacional. Jeremias sabia que a queda de Jerusalém era um ato de disciplina da parte de Jeová. Lamentações 1:8, 9, capítulo 12, versículo 15. Lamentações 1:8, 9, 12 ao 15. Capítulo 2, versículo 1 ao 8. Capítulo 4, versículo 6 e versículo 22. E que o propósito dessa disciplina era levar a nação à submissão e à confissão de seus pecados. Isso significava sondar seu coração, admitir suas transgressões e buscar o perdão do Senhor. A aliança prometia purificação e restauração, Deuteronômio 30. A mesma promessa encontra-se na oração de Salomão na consagração do templo, 2 Crônicas 6, 36 e 42, capítulo 7, versículo 11 ao 14. Deus nos disciplina para que possa nos purificar quando lhe dizemos que estamos arrependidos. Em Esdras 9, Neemias 9 e Daniel 9, encontramos orações de confissão em nome do povo de Israel. Também podemos ver orações semelhantes nos Salmos. A oração de Jeremias revelou um homem com um coração quebrantado que não conseguia parar de chorar sobre os pecados do povo. Ver Lamentações 1:16, Lamentações 2:11, 18 e 19. Apesar de Judá não passar de escombros e refúgio aos olhos dos gentios, o profeta sabia que os judeus ainda eram o povo escolhido de Deus, ligado a ele, pela aliança que transgrediram. Haviam abandonado o Senhor, mas, mesmo ao castigá-los com severidade, Deus não os deixaria. Fora longânimo com o povo, mas os judeus se recusaram a dar ouvidos às suas advertências. 2 Crônicas 36, 11. O chamado de Deus para seu povo é igualmente válido para os dias de hoje. Será que estamos ouvindo? Os perseguidores do profeta, versículos 52 ao 66. Esses versículos resumem muito daquilo que encontramos nas profecias de Jeremias. Sua perseguição e confinamento na cisterna, Jeremias 37, 38. Os insultos e outras injúrias verbais e as intrigas para matá-lo, Jeremias 11, 18 e 23, capítulo 26 ao 28. Se o povo tivesse dado ouvido ao servo de Deus, sua nação, cidade e templo teriam sido salvos e sua vida teria sido poupada. Jeremias encontrou um amparo e salvação no Senhor, clamando a Ele em seu momento de aflição. A mensagem de esperança de Deus para ele foi: não temas. Jeremias 1:8. Deus viu as injustiças cometidas contra seu servo e ouviu as mentiras sobre ele. Mas não importa o que as pessoas digam sobre nós ou façam conosco, o Senhor está do nosso lado, mesmo nos momentos de disciplina. Não abandonou seu servo, o profeta, e não irá nos abandonar. Não nos surpreendemos de que Jeremias tenha pedido para Deus tratar de seus perseguidores da mesma forma com que o estavam tratando. O profeta era servo e porta-voz do Senhor, e quem se opunha a ele rejeitava a palavra de Deus. Não se pode rejeitar a palavra e escapar do consequente juízo. Davi fez o mesmo tipo de oração quando passou
por perseguições. Salmo 28, do 1 ao 4. Como cristãos, devemos orar por nossos perseguidores, lhes fazer o bem em nome de Jesus. Mateus 5, 10 ao 12, 43 e 48. Nosso Senhor deu o maior exemplo na forma como tratou seus inimigos. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 ao 24. Pois ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34.